Olá, meus amigos. Estou aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Completamente diferente daqueles vídeos que eu faço, que eu costumo fazer. Porque hoje eu queria bater um papo com vocês. Porque eu tenho recebido algumas mensagens de que o conteúdo que eu tô compartilhando é um conteúdo avançado, né? E existem termos que são bem difíceis para que as pessoas possam entender. E termos que as pessoas ficam assim perdidas, sabe? Elas assistem ao vídeo, gostam do vídeo, mas têm extrema dificuldade em compreender o que eu quero passar, porque eu já atravessei assim um nível mais avançado dentro do livro, do nível dos livros de leitura, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo hoje para essas pessoas que são iniciantes nesses estudos e que têm muita vontade de aprender, mas sentem ainda uma certa dificuldade, porque a maioria dos vídeos que a gente encontra, né, sobre esse assunto são vídeos que também tratam de coisas assim difíceis. Muitas pessoas que fazem as palestras, né, fazem as conversas, elas têm já um certo grau de conhecimento e pensam que elas estão falando para um público também, se não for do mesmo nível, assim, é compatível a elas, né? Então eu vou fazer assim. Eu vou explicar o seguinte. Olha, o que eu estou estudando dentro da minha concepção é uma ciência, não é religião. E essa ciência, ela explica tanto as religiões como a própria ciência, porque é um estudo, né, que abrange tudo isso. Por isso que tem que ser um estudo contínuo, tem que ser um estudo que não acaba nunca. Você não vai terminar, entendeu? Não é uma coisa que termina. Você vai viver constantemente estudando. Cada vez que você estuda mais, você vai poder fazer mais coisas assim dentro da sua responsabilidade. Você vai ter mais responsabilidade, né, sobre o conhecimento que você abarca, que você carrega. E aí é o seguinte, bom, por onde começar? A gente, do que trata, né, o espiritismo, ele trata não só do mundo material, que é o mundo em que nós nos encontramos, como o mundo invisível ou mundo espiritual. Então, existem essas duas palavras, que é material e espiritual. O espiritual seria oposto ao material, né? E que as coisas, elas surgem primeiro no mundo espiritual, para depois surgirem no mundo material. É como se você pensasse assim, olha, se você for uma mulher, né? Você pensa assim, eu quero ter um filho, né? Dar luz a um filho. Eu gostaria de ter um filho. Isso primeiro passou pela sua cabeça. Depois, essa ideia saiu lá daquele mundo invisível e se transformou. Você vai, encontra um parceiro, tem uma relação e você engravida e pode vir a ter o filho ou não. Então, o que era antes uma ideia, que participava antes de um mundo que você não podia enxergar com seus olhos, se materializou. Virou uma coisa sólida, uma coisa material, uma coisa que a gente chama de real. Não necessariamente ela não é real quando ela está no mundo das ideias, entendeu? Ela é real, ela só não está materializada. Físico aqui dentro desse nível, desse plano, né? Desse plano material. Então é assim, o estudo do espiritismo estuda essas duas coisas, porque o material depende do espiritual e não o espiritual depende do material, entendeu? Então
a gente dependeu de um pensamento pra gente estar aqui hoje, né? Nossos pais, eles se amaram, decidiram ou não, mas eles fizeram algo dentro da mente deles que acarretou a nossa vida hoje. Então, nós, dentro do estudo que a gente faz, o que a gente pensa assim, ser obra do acaso, foi por acaso que aconteceu. Realmente, estatisticamente, não é, porque existe uma matemática por detrás, existe todo um desencadeamento, né, de coisas para que tudo ocorra. Então, não é algo sobrenatural pra gente. O mundo das ideias, o mundo do espírito, o mundo espiritual, do pensamento, não importa da forma que você for colocar, ele não é obra do acaso, ele não é obra de algo que foi, né, poderia ter acontecido sem uma vontade, tá, por detrás. Existe uma vontade por detrás e essa vontade é uma coisa inteligente, ela não é uma coisa que vem assim do nada, ok? Então, dentro dessa filosofia é que a gente começa a estudar, ok? E se vocês quiserem aprender mais sobre isso, eu posso fazer aos pouquinhos. Se estiver sendo difícil a explicação, vocês me avisem para eu poder tornar a explicação mais fácil para vocês, tá? Outra coisa, outro ponto que eu quero colocar. Existe uma diferença, né, entre as filosofias, né, entre as ideias religiosas. E o espiritismo, ele não ele não existe para falar assim, nós somos contra essa determinada religião. Não, pelo contrário, o espiritismo existe para explicar tudo o que acontece. Então ele é também uma base para qualquer pessoa de qualquer religião. E da ciência também. Então, por exemplo, se você for católico ou for protestante, você pode estudar o espiritismo como base para que você compreenda melhor a sua própria religião e ter um ponto de vista, né? E não como um fator de antagônico, uma coisa assim que é inimigo, entendeu? É uma ciência, então não é inimigo. E por ser uma ciência, ela pode estar um pouco afastada, né, das camadas mais da sociedade, das camadas mais pobres da sociedade, porque são poucas as pessoas das camadas pobres que têm acesso, né, a conteúdos. Esses conteúdos não são muito divulgados nessas camadas. As camadas mais pobres da sociedade, elas são bombardeadas com conteúdos para que elas fiquem alienadas, para que elas não saiam daquela posição, não melhorem por si mesmas. Então, esse conteúdo é um conteúdo que pode não estar chegando lá, porém, isso não impede das bases do conteúdo de Deus, né, do que Deus chegar, porque dentro do nosso estudo a gente percebe que pessoas mais simples podem compreender Deus melhor do que as pessoas mais cultas, porque elas estão mais abertas para ver a beleza, a misericórdia, a bondade de Deus. São pessoas mais caridosas, são pessoas mais generosas. Então, não necessariamente uma pessoa que é culta é uma pessoa boa, caridosa, uma pessoa que é fraterna, né? Tem aquela preocupação com o semelhante, né? Então você pode, com certeza, encontrar alguém mais sábio
dentre os mais humildes do que dentre os mais cultos. E é isso, a diferença é que o humilde ele não vai ter muito como se explicar, porque ele vai mostrar pela ação a sua fé em Deus. O culto ele pode explicar muito bem, mas não acreditar em nada. Não fazer, não agir da forma na qual ele estudou, ele aprendeu, né? Ele pode fazer assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, é por aí. E, bom, eu não vou me estender muito nesse vídeo, eu vou ficar por aqui. E no próximo vídeo eu vou explicando com mais detalhes sobre esse aspecto. Eu espero que sejam vídeos que ajudem vocês a entender um pouco do que eu estudo e dessa mensagem que eu quero passar. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, até a próxima. Tchau, tchau.